Olá, meu nome é Gisele Lacorte e você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. Eu criei esse canal para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência e trazer conteúdos e informações para que você possa cuidar melhor de você, das suas relações e da sua carreira. Eu estou fazendo uma série de 8 vídeos falando sobre como cuidar melhor de você e hoje eu vou falar sobre baixa autoestima. Me sinto com baixa autoestima e não sei como mudar isso. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o que é a autoestima, né? A autoestima é a capacidade que a gente tem de gostar da gente mesmo. É o nosso amor próprio, é como a gente se vê. Né? A autoestima é a gente poder olhar pra gente com bons olhos, independente de como a gente esteja naquele momento. A autoestima, ela começa a ser formada muitas vezes, desde que a gente já está na barriga da nossa mãe, já são criadas expectativas, muitas vezes, de como que aquele bebê que vai nascer vai ser. Algumas vezes, as expectativas do pai, da mãe, né, dos pais, coincidem com a forma como aquela criança se expressa no mundo. Outras vezes os pais têm uma expectativa e os filhos se expressam e são de uma maneira completamente diferente do que os pais esperavam. Alguns pais têm um maior amadurecimento e podem, quando estão no momento de gestação, eles se permitem, na verdade, se deixar ser surpreendidos por quem aquela pessoa que está chegando vai ser. Alguns outros pais não, eles acabam se sentindo frustrados quando os filhos não atendem às expectativas que foram criadas. Isso que eu estou falando é só um pedacinho do início da nossa vida, mas durante toda a nossa infância, a nossa autoestima ela vai ser construída e ela vai estar sempre muito ligada a tudo que a gente viveu na infância, a forma como nós fomos olhados, como nós fomos amados, como nós fomos tratados, em como é que era aquele ambiente em que a gente viveu, como é que as pessoas que viviam ao nosso redor tratavam umas às outras, tratavam a gente, como é que a gente era visto, tratado, amado. Tudo isso vai impactar na forma como a gente se vê, como a gente se ama e como a gente se trata. A gente aprende, na verdade, muito através do olhar do outro, principalmente na infância. E muitas vezes na infância a gente vai acabar comprando a visão dos outros, do nosso pai, da nossa mãe, ou das pessoas que estavam ali ao nosso redor, como se fosse uma visão nossa. E curiosamente, depois de um tempo, a gente nem precisa mais deles para poder continuar dando a nós mesmos o mesmo tipo de tratamento que a gente recebeu lá atrás. Então, por acaso, se o seu caso é de que você veio de uma família que era abusiva, violenta, muito agressiva, em que os nãos e os limites eram dados de uma forma muito rigorosa ou violenta e que você era constantemente criticado, depreciado ou muitas vezes não visto, pode ter acontecido de você ter aprendido a se ver da mesma maneira e a se tratar da mesma maneira. Então, quando a gente vai virando adulto, a gente acaba muitas vezes se depreciando, se criticando, se diminuindo, mesmo que não tenha mais ninguém lá para fazer isso. E a gente acaba indo para o mundo, porque aquilo que eu acho de mim, aquilo que eu penso a meu respeito, com certeza vai transmitir uma mensagem para o outro e para o mundo. E quando eu acabo indo para o mundo com pensamentos de raiva a meu respeito, de falta de generosidade comigo mesma e com me vendo de uma forma negativa e depreciativa, eu vou estar de alguma forma transmitindo isso pelas pessoas.
A gente já sabe que o nosso corpo fala. A forma como eu me posiciono, a forma como eu falo, a forma como eu olho, tudo isso vai transmitir uma mensagem e muito daquilo que eu sinto dentro de mim vai estar sendo passado para as pessoas que estão ao meu redor, né? E muitas vezes também nessa falta de auto-amor, nessa falta de carinho e nesse bom olhar comigo mesmo, eu vou para a vida e para o mundo acreditando que eu não sou capaz, acreditando que eu não posso, acreditando. Eu vou comprando tudo aquilo que eu escutei lá atrás e vou usando como se aquilo fosse meu, né? E isso vai me prejudicar muito a maneira como eu me coloco no mundo, porque se eu acredito que eu não tenho valor, que eu sou uma pessoa ruim, que nada do que eu faço é bom, como é que eu vou conseguir me lançar no mundo? Como é que eu vou conseguir mostrar aquilo que eu ofereço para o mundo? E é nesse momento que eu trago a boa notícia, porque quando a gente tem a baixa autoestima, né, muitas vezes é porque nós estamos comprando dos outros julgamentos externos, rótulos, críticas que muitas vezes já não tem mais nada a ver com quem a gente é. E é nessa hora que a gente precisa pegar na mão dessa criança ferida que vive dentro da gente e poder mostrar para ela que aquilo tudo que ela acredita é apenas a forma como ela está olhando para ela mesma e que ela pode começar a fazer diferente. Como? Né? Muitas vezes, quando a gente começa na infância a ser muito criticado, depreciado, julgado, a gente começa a imaginar um personagem ideal, como, nossa, se eu fosse mais assim ou menos assado, ou se eu não tivesse essa característica, ou se eu tivesse alguma outra característica, a gente começa a acreditar que a gente seria mais amado, mais bem visto, e a gente começa então a criar um personagem ideal em que a gente acha que tem que se tornar para poder ser tudo aquilo que a gente, para poder receber de volta tudo aquilo que a gente acha que merece, né? Amor, afeto, alegria. Só que na verdade, gente, esse personagem ideal, ele é uma fantasia que eu criei, né? Porque talvez eu nunca vá ser esse personagem ideal. Eu muitas vezes quando fico focado no personagem ideal que eu criei para mim, eu deixo de viver a pessoa real que eu sou. E quando eu deixo de viver a pessoa real que eu sou, eu deixo de me conectar com aquilo que eu tenho de mais único, com aquilo que eu tenho de mais bonito e com aquilo que poderia ser o meu diferencial no mundo. Eu acabo querendo me igualar aos outros, enquanto aquilo que eu trago de mais único é o que realmente traz a minha beleza. Então, eu posso dizer para vocês que o primeiro caminho que existe para a gente poder se reconectar com a nossa autoestima é se despedir desse personagem ideal e começar a olhar para o ser real que nós somos e a poder ir aos poucos deixando todos esses rótulos e todas essas visões negativas e depreciativas que foram trazidas para a gente ao longo da vida, deixar isso aonde deve estar, que é com o outro e lá no passado, e a gente possa atualizar a nossa visão de nós mesmos, que a gente possa começar a olhar para a gente, a gostar da gente e principalmente a tratar bem da gente. Quando a gente muda o nosso olhar para a gente mesmo e muda a nossa forma de tratar a nós mesmos, uma mágica acontece. O mundo e o outro também passam a nos ver de uma maneira diferente. Algumas vezes a gente acha que a nossa autoestima vai mudar quando o mundo lá fora reconhecer e a gente fica refém, esperando o reconhecimento de fora para ativar o reconhecimento de dentro. E na verdade é ao contrário. A gente primeiro ativa o reconhecimento de dentro, o amor que vem de dentro, o nosso bom olhar para nós mesmos e automaticamente lá fora você pode aguardar que as mudanças virão. Algumas vezes a gente precisa fazer um trabalho sério, consistente, disciplinado com a nossa autoestima. Não é por acaso que ela vai melhorar.
A autoestima não é algo que você adquire. Ai, olha, hoje eu adquiri a autoestima e ela vai estar aqui para sempre. A autoestima é algo que você vai cuidar diariamente. É uma conquista diária. E quando você cuida mais, ela vai mais para cima. E quando você cuida menos, ela vai mais para baixo. E a gente vai viver nessas oscilações, né? Fazem parte da vida, né? Nenhum equilíbrio é estático, as coisas são dinâmicas, mas a gente vai procurar toda vez que perceber, ih, caiu, a gente vai e cuida mais. E a autoestima, ela é feita de ações diárias, da gente poder escolher bons lugares, boas companhias, boas atividades, da gente poder bons olhares e às vezes a gente escolher um lugar, né, profissional para que a gente possa fazer esse trabalho. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? Então, se você precisa de uma ajuda, você pode ir buscar essa ajuda nos mais variados lugares que você imagina, né, que pode te beneficiar. Mas o que eu mais queria deixar aqui para vocês é que a autoestima, ela é um trabalho diário que a gente faz com a gente mesma, é um trabalho constante e é um trabalho que vale muito a pena, porque quando você começa a acreditar que você vale mais, que você, né, é uma pessoa que merece amor, que merece coisas boas, com certeza você vai ver que o mundo retribui. O mundo e o outro. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje sobre a autoestima. E a gente vai falar muito mais sobre esse assunto em outros momentos. Mas a gente fica por aqui hoje e se vê em breve. Até mais.